Nós somos a turma 301 e vamos contar brevemente a história do Rodolfo Berch. Rodolfo Berch nasceu na Boa Vista, 6º distrito de São Lourenço do Sul, no dia 24 de setembro de 1920, filho de Pedro e Ana Berch. Ele lecionou ininterruptamente na escola particular Padre Manuel da Nóbrega, mantida pela Sociedade Católica Escolar da Boa Vista, de 1940 a 1976. Entre os anos de 1950 a 1988, lecionou na escola estadual. Entre 1951 e 1988, foi diretor da escola estadual. De 1940 a 1988, foi catequista e ministro da Igreja Católica da Boa Vista. E de 1946 a 1988, foi representante do jornal Correio do Povo na Boa Vista. Em suas atividades ligadas ao canto, são destacadas sua eleição para regente do coral da localidade de Boa Vista, em 9 de maio de 1940, entre 9 de abril de 1950. A 16 de março de 1989 foi maestro oficial pela União Cultural e Agrícola, UCA, e durante 15 anos, simultaneamente, regeu 5 sociedades, misto e o coral da Igreja Católica. E como compositor, fez as músicas São Lourenço, música oficial para o concurso de canto, compôs 50º concurso de canto, música oficial para o concurso de canto, A Minha Terra Centenária, canto para o concurso do ano do centenário, em 4 de dezembro de 1983. Também compôs O Cravo, arranjo para o coro misto de Boa Vista. Em 1983, recebeu o destaque em educação do jornal O Lourenciano. Durante vários anos, iniciando em 1971, foi agente do posto de serviço do Banrisul na Boa Vista. Com relação ao seu aperfeiçoamento profissional, em 13 de dezembro de 1935 concluiu o curso médio no Colégio São Luís, em Boqueirão, tendo sido classificado em primeiro lugar com média 9,5. Entre 1º de março de 1936 e 15 de dezembro de 1938, cursou a Escola Normal Católica de Hamburgo Velho, Rio Grande do Sul, habilitando-se para o magistério nas escolas elementares e recebendo no final o diploma de organista e dirigente de corais. Nos dias 12 e 13 de janeiro de 1951, fez um curso intensivo de formação de professores primários. Em março de 1951, fez o curso de formação de professores contratados em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, obtendo média de 9,2. De 19 de janeiro a 14 de fevereiro de 1953, fez em Porto Alegre um curso intensivo de aperfeiçoamento para professores primários contratados. De 8 de janeiro a 8 de fevereiro de 1957, frequentou o curso intensivo de revisão e aperfeiçoamento pedagógico, também em Porto Alegre, entre 20 de janeiro a 15 de fevereiro de 1958, participou de outro curso intensivo de revisão e aperfeiçoamento na capital do estado. No dia 20 de dezembro desse mesmo ano, recebeu o certificado de regente de ensino primário, fornecido pela Escola Normal Imaculada Conceição, de Pelotas. Também exerceu o cargo de vereador entre 31 de janeiro de 1969 e 31 de janeiro de 1973. Por fim, Rodolfo Berch faleceu em 16 de março de 1989, sendo homenageado tendo seu nome dado à Escola Rodolfo Berch. Bem, falar sobre Rodolfo Berch, professor Rodolfo Berch, é muito fácil. Era uma pessoa encantadora, um grande mestre, uma pessoa inteligente, amável, disposto sempre a ajudar as pessoas. Ele foi professor, eu estudei com ele desde a 1ª à 5ª série e depois o ensino fundamental, que ia até a 8ª série. Fiquei esses 9 anos junto com ele, trabalhando, ele ensinando. Ele era um excelente professor. Ele atendia onde hoje funciona o salão da Igreja Católica. Lá ele começou como professor. Ele morava na casa paroquial, que era da paróquia São João Batista da Reserva. E, em compensação, as pessoas estudavam, ele dava o estudo, né? Ele era professor. Tudo que ele ensinava, com certeza, os alunos aprendiam. Ele sabia interpretar
cada texto como história, geografia. Em história ele mostrava através de gestos como aconteciam as coisas, como foi a história brasileira, né? Em geografia ele usava aquele globo e sempre girava na volta e sempre falando, ensinando. A gente aprendia. Ele é uma pessoa encantadora e também um bom músico, né? Ele pegava o violino dele, cantava, tocava gaita e sentava lá, então tinha o lazer. Na hora do recreio, quando ele estava bem disposto, ele brincava com a gente, aí o recreio durava mais tempo. Mas sempre focado na comunidade, na Boa Vista, né? Ele foi um grande... Como é que eu vou dizer? Ele ajudou tanto a escola, tanto lá no Salão da Católica, quanto depois aqui para o grupo escolar, que também ficou como Escola Fundamental Rodolfo Bersch. E depois, quando ela foi inaugurada, onde ela está hoje, ele também ajudou muito, ele fez tudo. Acho que o que ele poderia fazer, ele fez, e fez bem feito. E na igreja, também na comunidade, ele era catequista, ele organizava o grupo de cantos, ele chamava as pessoas para rezarem. Então, todos os domingos ele tinha... Era um estudo bíblico, que hoje não existe mais na nossa igreja, não acontece mais nada. Ele estudava a Bíblia, as pessoas rezavam o terço. Era assim um pequeno culto dominical, mas sempre animado, cantando, fazia as coisas assim. Então, para mim, o professor Rodolfo Bersch foi um grande incentivador, tanto do ensino como na religião. Foi um grande homem aqui para a nossa comunidade. Ele também foi vereador, viu? Foi vereador sem ser remunerado. Então, ele era uma grande pessoa, ele trabalhava pela comunidade da Boa Vista. Ele foi um grande homem. Eu só tenho admiração, total admiração pelo professor Rodolfo Bersch. Bom, eu comecei a estudar ainda no colégio que era particular, onde é que hoje é a comunidade católica. Ali tinha um colégio, então 7 anos, em 64. Entrei no colégio, não sabia falar português, só falava alemão. Então foi a primeira dificuldade entender o que os caras estavam falando. E naquela época era uma única sala, em que os primeiros anos entravam lá com a professora, nem era professora, era a esposa do Rodolfo Bersch, que é a Paula. Ela dava aula para o primeiro ano. E aí tinha segundo, terceiro e quarto na mesma sala, virado ao contrário, para frente, os outros virados de lado. E ele atendia então todas as séries ao mesmo tempo. Então ele passava para a segunda, depois passava para a terceira, depois passava para a quarta, aí voltava às vezes para a terceira, às vezes para a segunda. De vez em quando ele passava lá no primeiro ano também. E aí fomos indo, né? Fizemos lá os 4 anos. E ali na frente do colégio tinha um local onde se jogava bola. E o pessoal brincava ali, não tinha aquele muro ainda, hoje tem aquele muro, era uma estrada. A bola seguido ia lá na frente, tinha uma ferraria. E a bola batia nos cavalos, e os cavalos se assustavam, aí o homem escondia a bola, o ferreiro escondia a bola, não dava mais a bola para jogar. E ele morava numa casa que era da comunidade, um pouco mais abaixo. Então quando a gente ficava olhando, quando ele vinha, todo mundo corria e entrava na sala. Ele estava lá, professor, e todo mundo entrava. E muito castigo, então qualquer coisa era castigo. Castigo de ficar depois da escola, escrever tantas vezes no caderno, não devo fazer isso, não devo fazer aquilo. Vassourar na volta depois da aula, cada um tinha que montar numa vassoura e rodear na volta não sei quantas vezes. Então tinha muito castigo naquela época, que as pessoas, né, ele dava, né, para botar respeito. E aí depois, né, eu parei 2 anos, porque tive que trabalhar. Parei 2 anos de estudar e voltei lá aí sim, já tinha criado o ginásio lá em cima, o 2º grau, que era lá no grupo escolar, numa casinha velha, onde tinha aula lá no canto lá. E ele foi diretor também lá. E lá a gente fez então a 6ª, 7ª e 8ª. Eu fiz de dia, mas tem muita gente que fez de noite. Os mais
mas tinha mais idade, faziam de noite. E nós fazíamos de tarde, de dia. E aí começou aquela história, né? Bom, ali tinha aula teórica ali, podia escolher o esporte, tinha, então na frente tinha a parte de educação física, jogo de vôlei, e tinha a parte também de esportes lá no campo, né, que é o campo de futebol hoje da Boa Vista. E aquele campo, inclusive, ele também foi um responsável por conseguir aquela grama. Todos os alunos tinham que conseguir um X, um saco lá, não sei o que, né, de semente de grama. Que era, o pessoal secava depois e espalhava naquele campo recém-construído, que é o campo do futebol da Boa Vista. E onde é o colégio hoje, né, o colégio atual, ali tinha praticamente uma lavoura. O pessoal, então, quem tinha mais prática, ali fazia curva de nível, ali fazia técnicas agrícolas. Ali se plantava alguma hortaliça, se plantava milho verde, coisa assim para o dia a dia. E esse é e eles sempre na volta, né, tentando criar um colégio de segundo grau. Né, e não tinha, só tinha em São Lourenço. E daí, tanto que eu fiz o colégio em São Lourenço, lá no Toffer, que não tinha segundo grau. Fiquei esperando 2 anos em casa, não tinha como ir para São Lourenço. Aí depois se conseguiu então um grupo de 15, fizeram um grupo de 15 e conseguiu uma Kombi do Zilk, da empresa. Depois virou micro-ônibus. E a gente ia todas as noites, 6 horas saía de lá, voltava meia-noite, 1 hora para casa. Trabalhava de dia e voltava. E aí a gente conseguiu, mas aí já tinha a perspectiva de fazer o que é hoje a escola que era do Rodolfo Berge, né? Ele já estava sempre agitando com os deputados, ele era muito... E também me lembro, quando era muito pequeno, se dava muito bem com o meu avô. Então ele jogava carta lá em casa, na casa do meu avô, né? Guilherme Levin, Vila Levin. Então lá jogava carta, domingo de tarde, tomava um café. Era ele, meu avô e mais uns mais antigos lá, que eram do grupo de cantoria. Porque meu avô também era cantor e regente. E aí sempre uma coisa importante que a gente sempre fala, que tinha uma festa todos os anos lá naquele grupo, né? Tinha uma festa lá naquele colégio que era no mato, chamava Mato do Chope. E aí então as pessoas, os alunos que sabiam cantar, fazer dança, qualquer atividade, eles ficavam na sala de aula com ele, tocando gaita e violino. E quem não sabia, que não passava no curso, né, na melodia lá, tinha que limpar o mato. E a gente limpava o mato, recolhia todas as folhas, galho, levava de carrinho atrás daquele, onde é que hoje é o salão, que era as terras que ele usava ali para a horta. Então a gente praticamente adubava toda a horta dele de uma forma orgânica, lá ele plantava, mas nada ele mandava plantar, né? Então tinha muita fruta ali, tinha muita hortaliça naquela horta, era cercado com tela. Então depois se fazia ali a festa do fim do ano, né, que fazia, os alunos se apresentavam, e aí o pessoal construía banco, e tinha banda e tudo ali, o pessoal fazia então a festa no colégio, comprar material, né, porque era um colégio particular, né, ali as pessoas pagavam, não era público, era particular ali, e tinha o grupo escolar que era público, né, então o grupo escolar usava uniforme, nós não usávamos, então eles usavam uniforme branco, e nós não, então o pessoal já tinha certo uma discriminação, esse pessoal do grupo, esse aqui do particular. E essa era. E assim foi, né? Então depois aí a gente foi para a faculdade, né? E tive pouco contato com ele, só depois que ele morreu, né? E o filho dele também, conhecia bem o Vicente, né? E os outros filhos não conheci mais, eu conheci, né? Mas não tive mais nunca retorno com ele. Mas eu sei que ele, quando estava na faculdade, ele conseguiu então incrementar o que é o Colégio da Boa Vista hoje. Né? E até na minha progressão para titular, né? Hoje eu sou professor titular da URGS, eu citei ele como um fundamento, né? Um cara que proporcionou eu, né? E outros, né? A fazer a faculdade e a exercer a profissão de magistério, né? Que muitos, era quase um sonho, né? Me lembro quando estava no colégio, eu roubava giz, basicamente branco, depois veio giz colorido,
veio o giz, né, colorido. E a gente ia no colégio e roubava do quadro lá os pedacinhos. E eu dava a minha aula na janela da casa era verde, a janela de madeira. Eu escrevia na janela e dava minha aula lá para mim mesmo, né, como fosse dando aula com giz, né, sempre imitando ele, né. Então foi assim, um norte, né. E tanto que eu, né, conseguia chegar ao topo máximo da carreira do professor universitário, né, que é ser professor titular, né, não tem mais progressão, é o último topo, né. Graças a essas pessoas, né, que passam pela vida, né, da gente e deixam às vezes não com os métodos melhores, né, porque ele era um cara bastante assim, às vezes assim, nervoso e às vezes uma certa prepotência, mas era o jeito que tinha na época. Me lembro quando ele fazia um exercício, aí todo mundo tinha que entrar em fila e levar o caderno para olhar. Então eu olhava o caderno. Se estava certo, ele te devolvia o caderno na mão. Se estava errado, ele pegava, jogava para um lado e jogava para o outro, né? Para dar até uma intimidada, né? Tem pessoas que não se intimidaram com isso, né? Tomaram isso como um desafio, mas muitas pessoas pararam de estudar, se intimidaram, se sentiram muito por baixo, né? Não foram ensinados e pararam de estudar, né? Cito alguns casos, por exemplo, um cara que estudou comigo, o Valdênio Becker, um cara assim que copiou o dicionário numa folha de enrolar pão, né? Ele não tinha dinheiro para comprar um dicionário, então ele pegou todo, no intervalo nós íamos jogar bola, vôlei, e então ele, no intervalo ele pegava o dicionário da biblioteca e copiava, né, uma página, toda a definição das palavras na folha e fez um dicionário de papel. Então a vontade que esse cara tinha de estudar e a facilidade que ele tinha de aprender, né, ele não teve incentivo para continuar, porque o cara podia ser um cara assim bem esperto, né? E assim muitas pessoas, né, em função talvez do método da época, né, da dificuldade, né? E também da época não tinha muito recurso, o pessoal não tinha muito dinheiro, né, e sempre diziam, né, que estudar não adiantava, né? Porque o importante era ganhar dinheiro. E hoje a gente vê, né, que muitas pessoas que não estudaram, né, não ganharam dinheiro, né, e não tem mais oportunidade de voltar, né? Então eu vejo assim que a criação, né, ele naquela comunidade, né, pela liderança que ele tinha, não só em termos assim de magistério, mas também essa questão dos centros culturais, da UCLA que tinha na época, né, o pessoal mais antigo deve conhecer, União Cultural Agrícola. Então tudo era coisa, ele fazia cantos, né, e esses cantos eram então cantados pela sociedade de canto. Então por ser regente, né, por ser compositor, então tinha essa habilidade. E muita gente aproveitou isso aí, né? E uma das coisas boas que apareceu dali foi a criação do colégio que vocês estão estudando hoje. Então vejo assim que a passagem dele por essa comunidade, né, foi bem interessante, né? Foi uma coisa assim que, né, hoje ele está enterrado ali naquele cemitério, né? Mas ele deixou um legado, né? Deixou um legado ali para aquela comunidade, né? Sim, outros também deixaram, né? Outros que passaram antes deixaram, mas ele, né, também ele tinha uma pensão, né? A casa ele abrigava alunos, né? Então às vezes alguns alunos que vinham de longe não tinham onde posar, não tinha hotéis, não tinha posada, não tinha nada, né? Então muitas pessoas ficavam na casa dos outros. E ele abrigava sempre em torno de 8, 10 pessoas na casa que era da comunidade, mas ele usava ali, né, para as pessoas poderem estudar. Então era uma coisa bem interessante, né? Naquela época já tinha assim, coisas que hoje tem muitas vezes na cidade, já tinha no interior. A gente vinha de longe, 40, 50, 60 quilômetros, na época era quase. Então acho que só temos a agradecer ele, né, e lembrar que o trabalho desse permaneça registrado, né, no colégio, né, para os mais novos conhecer, né? Porque os mais antigos conhecem, mas os mais novos não vão perder essa história. Acho que é isso aí.